E se eu te dissesse que houve alguém torcendo, em silêncio, para ver você perder o controle? Alguém que apostou no seu desespero, que contou com sua reação, que precisava do seu caos para vencer. Agora pense nisso com calma. Por que então, quando você escolheu o silêncio, tudo começou a desmoronar ao redor deles? O que existe por trás da calma que desarma jogos ocultos e expõe intenções sem dizer uma palavra sequer? Existe um tipo de guerra espiritual que não se vence com confronto, mas com domínio interior. Um tipo de força que só o escolhido aprende quando entende que nem toda provocação merece resposta. Neste conteúdo, nós vamos revelar por que a sua paz não foi fraqueza, mas estratégia, e como o seu silêncio ativou movimentos invisíveis que mudaram completamente o jogo. Se você sente que algo maior está acontecendo nos bastidores da sua vida, e porque nós somos a comunidade O Despertar dos Escolhidos. E eu, Hélio Venturani, caminho com você nessa jornada de clareza, fé e restauração. Se este tema já tocou algo aí dentro, inscreva-se agora no canal para fortalecer essa comunidade que cresce em consciência e verdade. O que você vai compreender aqui pode mudar a forma como você enxerga seus conflitos. Suas perduzir, Principal Man. O poder que existe quando você escolhe a calma no lugar do confronto. Há momentos em que reagir parece ser a única saída. Gritar, se defender, explicar tudo, mostrar provas. Mas o escolhido entende quando o campo de batalha não está no externo, e sim no invisível. É nessa hora que o silêncio se transforma em escudo. Um escudo forjado pela fé, pelo discernimento e pela confiança de que o céu está mais atento do que qualquer plateia. Quando você escolheu não responder, eles não entenderam. Acharam que era fraqueza, covardia ou falta de argumento. Mas era ali que a verdadeira guerra estava sendo vencida. Porque enquanto eles esperavam um movimento seu, o céu já se movia em seu favor. E o silêncio, que parecia pequeno, foi o gesto mais poderoso de toda a batalha. A ausência da sua resposta os deixou expostos. Eles criaram o enredo, montaram o palco, prepararam o espetáculo, e você não apareceu. E quando o protagonista sai da cena, tudo perde o sentido. É como se você tivesse tirado a eletricidade do jogo e o tabuleiro parasse de funcionar. Há uma sabedoria silenciosa que só os feridos por dentro conhecem. Aqueles que já choraram de joelhos, que já foram injustiçados e mal compreendidos. Gente que já tentou se explicar demais e não foi ouvida. São esses que aprendem que o silêncio não é um muro, mas uma ponte que conduz ao lugar onde Deus fala quando o mundo se cala. Se você sente que o seu silêncio foi ignorado, desacreditado ou zombado, entenda isso. Ele não era para os outros, era para o céu. E o céu não só entendeu, como está respondendo. A sua não reação foi a senha que ativou o plano maior. E agora, sem gritos, sem estardalhaço, as coisas já estão mudando. O plano era simples, provocar até você quebrar. Eles queriam um escândalo, uma cena, um surto, que justificasse tudo o que diziam sobre você. Esperavam que você gritasse, reagisse, explodisse, para provar que era desequilibrado, instável, o vilão da história. Mas o que aconteceu foi o oposto. Você entregou silêncio, e esse silêncio virou espelho. O reage. Você permitiu que o foco se voltasse para eles mesmos, porque sem o seu ruído para desviar, as atitudes deles começaram a brilhar por si só, e o que o espelho revelou foi assustador. Manipulação, mentira, carência, controle. Eles estavam acostumados a usar você como cortina para esconder a própria escuridão, mas dessa vez não funcionou. O silêncio que te chamaram de fraco foi o que os fez tropeçar nos próprios passos. Enquanto eles falavam mais alto, você se calava mais fundo. E aos poucos, quem observava passou a se perguntar: por que alguém fala tanto de quem já foi embora? A verdade tem esse poder. Quando a gente para de se justificar, ela começa a falar sozinha. Você não precisou expor nada. A incoerência começou a gritar por si. As versões começaram a não bater, os gestos se tornaram estranhos. E a necessidade de atenção
ficou evidente. Não foi você quem desmascarou. Foi a própria narrativa deles, que não conseguiu mais se sustentar sem o combustível do seu envolvimento. E isso é raro e poderoso. Eles queriam plateia, mas você deu um espelho. E quem vive de performance não sabe o que fazer quando ninguém mais está aplaudindo. Seu silêncio não foi vazio, foi reflexo. E ao refletir a verdade, tudo começou a se revelar, sem esforço, sem guerra, apenas com uma presença que deixou de sustentar o teatro. Você pode até ter se calado diante das pessoas, mas não diante de Deus. Ele ouviu cada pensamento que você engoliu, cada resposta que você deixou no peito para não perder sua paz, cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto você dizia: eu não aguento mais. Ele estava ali. E o que você segurou por fora, ele acolheu por dentro. Enquanto você parecia fraco aos olhos dos outros, o céu estava escrevendo uma sentença. Porque existe um tipo de justiça que não precisa de audiência. Quando Deus decide agir, não precisa de testemunha. Ele age no invisível e ainda assim muda o visível. E foi exatamente isso que começou a acontecer quando você parou de se explicar. O que eles planejaram em segredo, Deus revelou na hora certa. As conversas ocultas, os planos pelas costas, as acusações injustas, nada passou despercebido, nada ficou escondido, porque quem anda em verdade tem um protetor que não dorme. E quando você escolheu a obediência em vez da vingança, foi o céu que assumiu o caso. Algumas pessoas começaram a se afastar deles sem motivo aparente. Outras começaram a te olhar diferente, sem que você precisasse se justificar. Portas se abriram onde só havia paredes. Situações começaram a se inverter. Isso não é acaso. Isso é justiça divina. E ela tem um ritmo que o desespero não alcança. Você não perdeu por se calar. Você foi promovido espiritualmente. E agora, enquanto alguns ainda estão tentando entender por que tudo deu errado, você está em outro nível de paz. Não porque venceu uma guerra barulhenta, mas porque confiou no silêncio como quem sabe que tem um Deus que luta por aqueles que se rendem à verdade. Há uma mesa sendo montada nos bastidores da sua história, e ela não é qualquer mesa. É um lugar de honra, de resposta, de restauração. Só que nem todos vão sentar com você, porque Deus não permite que aqueles que riram da sua dor sejam os mesmos que se alimentem do seu milagre. Alguns só poderão assistir, de longe. Você andou tanto tempo em silêncio que eles pensaram que você estava perdido, mas na verdade você estava sendo posicionado. O que parecia pausa era preparo, e agora o céu está arrumando os detalhes de algo que muitos não vão entender, porque quem não suporta o seu choro não merece ouvir o som da sua vitória. Esse momento da sua vida não será marcado por gritos de resposta, mas por evidências que ninguém vai poder negar. Você não precisará se apresentar. Sua paz vai falar por você. O fruto que você carrega vai mostrar de onde veio sua raiz. E quem tentou te diminuir vai precisar aceitar. Você foi levantado por um propósito maior. Tem gente que vai se surpreender com o que Deus está fazendo, porque esperavam te ver acabado, mas vão te ver honrado. Achavam que a sua história tinha encerrado no meio do caos, mas era só o primeiro capítulo. A mesa que está sendo preparada tem nome, lugar e propósito. E o seu lugar nela, ninguém tira. Mas lembre-se, a mesa não é para provar nada a ninguém. Ela é para cumprir um propósito. E nesse propósito, a autoridade, a proteção e a favor. Você foi escondido por um tempo para ser revelado na hora certa. E essa hora está chegando, em silêncio, em honra, em aliança com o céu. Se em algum momento deste vídeo, algo tocou o seu coração, fez sentido para sua história, ou trouxe paz para um conflito que você vem carregando, existe uma forma simples de fortalecer esse trabalho. Logo abaixo do vídeo, você vai encontrar a opção Valeu ou a Clicker Oli. Você contribui diretamente para que o canal continue existindo e trazendo mensagens como essa, com profundidade, fé e propósito. É um gesto pequeno, mas que sustenta uma comunidade inteira que escolhe crescer em silêncio e verdade. E agora, com isso em mente, fica a pergunta que nos leva adiante. O que acontece quando a sua ausência começa a causar mais impacto do que qualquer palavra que você poderia ter dito?
É exatamente isso que vamos aprofundar a seguir. Algumas pessoas não querem ter razão, querem ter domínio. E a forma mais fácil de dominar é provocar até que você reaja. Porque quando você reage, elas ditam o ritmo, moldam a narrativa, viram protagonistas do drama que elas mesmas criaram. Mas o dia que você se recusou a reagir, você se libertou. E com a sua liberdade, a máscara deles começou a cair. Você não respondeu à provocação, não se defendeu das distorções, não cedeu à chantagem emocional. E isso os desestabilizou, porque para quem vive do controle, perder o seu desespero é perder o jogo. Eles esperavam lágrimas, gritos, textos longos e impulsivos, mas você deu silêncio, e o silêncio desarma como nenhuma palavra conseguiria. O mais desconcertante para eles foi ver você se levantando. Você não anunciou seu afastamento, não fez alarde, apenas se retirou. E quando o palco ficou vazio, a plateia começou a perceber quem realmente precisava do espetáculo. Seu afastamento não foi egoísmo, foi sobrevivência espiritual. Você deixou claro, sem precisar dizer, sua paz não está mais disponível para alimentar ciclos tóxicos. Isso é maturidade, é crescimento, é autoconsciência. Você entendeu que não precisava provar nada para quem já decidiu não ouvir. E ao se desconectar, você tirou deles a única arma que tinham sobre você. Agora eles não sabem mais como te acessar, porque o botão que acionava seu caos simplesmente deixou de funcionar. E quando a provocação não encontra resposta, ela se transforma em frustração. E essa frustração é o início da verdade vindo à tona. Você não apenas se calou, você os desarmou com sabedoria. Havia um roteiro pronto, ensaiado e distribuído. Nele, você tinha um papel específico: o vilão, o ingrato, o descontrolado. Eles prepararam as falas, aqueceram o drama e convocaram a plateia, mas esqueceram de combinar com você. E quando você não entrou em cena, tudo desmoronou, porque sem você não havia espetáculo. A sua ausência foi um corte profundo na encenação. Sem o seu envolvimento, o enredo ficou sem vida. O teatro começou a soar forçado. As falas soaram repetitivas e a plateia começou a desconfiar, porque toda história precisa de coerência. E a coerência desapareceu quando o alvo do enredo desapareceu do palco. Você não precisou se justificar, apenas se retirou, não porque estava fraco, mas porque estava farto. Farto de repetir padrões, de alimentar conflitos que nunca levam a nada, de participar de peças onde só você sofria. Sua saída foi a cura que seu espírito pedia. E quando você saiu, o cenário ruiu por si só. As cortinas caíram lentamente. O público começou a ver além da atuação. E quem antes acreditava no enredo, começou a questionar. Por que tanto esforço para atacar alguém que sequer responde? Por que tanto foco em uma pessoa que nem está presente? O silêncio virou pergunta, e a pergunta virou revelação. Foi ali que você percebeu que nem sempre é preciso dizer algo para mudar tudo. Às vezes, basta sair, porque o palco precisa da sua presença para funcionar. E você não foi criado para atuar em tragédias inventadas. Você foi chamado para viver uma história de verdade. E essa história não precisa de espetáculo, ela precisa de propósito. Algumas pessoas esperam sua reação como quem espera fogo em uma floresta seca. Um pequeno estalo seria o suficiente para justificar toda a destruição que planejavam causar. Mas quando você não queimou, quando você permaneceu frio, como a madrugada da fé, o pânico se instalou, porque nada descontrola tanto quanto alguém que não se abala. A sua calma foi o terremoto silencioso que tirou todos do eixo. Você sorriu quando esperavam lágrimas, caminhou quando esperavam queda e orou quando esperavam ódio. Você não apenas os surpreendeu, você os confrontou, porque a sua tranquilidade revelou a verdadeira origem da tempestade. Eles não sabiam o que fazer com sua serenidade. Procuraram novas formas de chamar atenção, criaram versões exageradas, gritaram mais alto, mas nada funcionava, porque sua alma já não reagia mais ao barulho. E quando a calma se instala, ela cria um vazio tão grande que até o mais barulhento se sente sozinho. A ausência de conflito
cria uma nova atmosfera. E essa atmosfera é desconfortável para quem vive de guerra. Eles precisavam da sua ira para justificar os próprios erros, mas você deu perdão em silêncio. E o perdão sem anúncio é como veneno para o ego de quem vive de controle. A paz te blindou. Você não apenas manteve a calma, você virou a própria definição dela. E agora eles tentam entender como você ficou tão inatingível. A resposta é simples, mas profunda. Você não luta mais com armas humanas. Você entendeu que a verdadeira batalha é espiritual. E sua calma é a prova de que você já venceu por dentro. No começo, parecia que você estava perdendo tudo. Relações, espaço, voz, até sua reputação em alguns círculos. Mas o tempo, com sua paciência silenciosa, começou a revelar algo maior. Você não perdeu. Você foi retirado. Retirado como quem é protegido antes da tempestade. Deus não te afastou da dor. Ele te escondeu da destruição. Eles pensaram que você estava sozinho, mas estavam enganados. A solidão era proteção, e o que parecia rejeição era preservação divina. Às vezes é preciso perder o palco para encontrar o altar. Perder o cenário para descobrir o esconderijo do Altíssimo. Foi no silêncio que você descobriu onde a voz de Deus ecoa mais forte. Você não perdeu amigos, perdeu distrações. Você não perdeu oportunidades. Se livrou de armadilhas. E cada porta que se fechou, na verdade, te impediu de entrar onde não havia propósito. O que ficou para trás não era seu. O que virá a partir daqui carrega o selo do céu. E esse selo não falha. O que muitos não enxergam é que existe uma diferença entre isolamento e separação. O isolamento aprisiona, a separação santifica. E você foi separado para ser curado, preparado e depois reposicionado em um lugar onde sua voz não seria distorcida, um lugar onde sua essência não seria usada contra você. Então respira, você não está atrás, está exatamente onde deveria estar. E se hoje você olha ao redor e não vê quase ninguém, lembre-se, quando Deus quer falar com alguém, Ele tira as distrações primeiro. E o que Ele está prestes a revelar, nesse silêncio vai fazer você entender por que tudo precisou ser assim. Existem pessoas que não sabem como viver sem drama. Elas criam situações, forjam conflitos e alimentam tudo com uma necessidade insaciável de ser o centro das atenções. Mas a verdade é que o caos só vive enquanto você continua participando dele. O momento em que você se retirou foi o momento em que a energia deles começou a murchar. Sem você, o enredo se esvazia. Você já percebeu isso, não é? Como o drama perde força quando você não reage. Como as conversas perdem sentido quando você não se deixa envolver. O vazio que eles criam só existe enquanto alguém o preenche. E ou a se calar. Você cortou a corrente de energia que alimentava o turbilhão em que tentavam te arrastar. Você não alimentou o fogo. E sem combustível, ele se apagou. O mais interessante é que eles não sabiam como lidar com isso. Eles estavam esperando um fogo, uma faísca, uma resposta. Mas a única coisa que encontraram foi o silêncio que o processou. Virou a chave da transformação. Não foi necessário nem um suspiro de raiva ou um grito de desespero. O seu silêncio foi o gelo necessário para extinguir a chama que eles estavam acendendo. E o que aconteceu quando o fogo se apagou? Eles começaram a olhar um para o outro, porque sem você no centro, a confusão passou a se reverter contra eles. Sem a sua reação, a luta se voltou para dentro. Eles começaram a perceber que o verdadeiro problema não estava em você, mas em como suas próprias ações estavam criando a tempestade. Agora quem causava o caos não sabia mais como lidar com a própria bagunça. O que você fez foi simples, mas profundo. Você não deu a eles o combustível emocional que precisavam para manter o ciclo vivo. E sem essa energia, tudo o que restou foi a verdade que eles não queriam enfrentar. O maior erro que muitas pessoas cometem ao ver alguém se afastando de um conflito é achar que essa pessoa está fugindo, que ela está se rendendo. Mas o escolhido sabe que se afastar de uma batalha não significa recuar, significa entender o que vale a pena lutar. E muitas vezes, a verdadeira vitória é saber que,
O campo de batalha não é onde você deve estar. Foi isso que você fez. Você não saiu porque estava fraco ou com medo. Você subiu. Subiu para um nível de percepção mais elevado, onde as provocações perdem o poder de te atingir. Você entendeu que em certos momentos, a melhor reação é se afastar do que não tem valor. E ao fazer isso, você poupou sua energia para algo muito maior. Os outros esperavam que você caísse no drama, esperavam ver você reagir, perder a compostura. Mas ao invés disso, você subiu de nível. Você parou de investir sua energia em batalhas desnecessárias e começou a usar sua força para elevar seu espírito. E isso mudou tudo, não só para você, mas também para aqueles ao seu redor. Agora, o que antes parecia ser uma retirada é visto como uma ascensão, porque ao invés de se afundar nas pequenas disputas e nos detalhes insignificantes, você foi colocado em um espaço onde a verdadeira paz reina. E essa paz, por mais quieta que seja, tem o poder de fazer com que tudo o que parecia ser uma vitória para os outros agora se revele como uma ilusão. Você não está mais no mesmo lugar. Você subiu de nível. E onde o caos existia, agora existe um novo espaço silencioso e sagrado, onde a verdade começa a se revelar. Isso, meus amigos, não é fuga. Isso é evolução espiritual. E é isso que muitos ainda não entendem. Mas você sabe exatamente o que está acontecendo. Eles já tinham o enredo pronto. Cada palavra, cada movimento, cada reação sua estava escrita no roteiro que eles criaram para você. Você tinha um papel a desempenhar. O vilão, o culpado, o alvo. Mas algo inesperado aconteceu. Você não se encaixou. Você não seguiu o roteiro. E com isso, todo o enredo desmoronou. Quando você simplesmente saiu da cena, você interrompeu a performance deles. Eles estavam esperando que você reagisse, que você lutasse pela sua honra, que se defendesse. Mas o que você fez foi mais poderoso. Você simplesmente retirou seu nome da história que eles estavam contando sobre você. E ao fazer isso, você roubou o enredo deles. O jogo perdeu a validade. O drama ficou sem ator. Agora, sem você para sustentar a história, as falas começaram a soar vazias. O público que estava assistindo começou a se perguntar: por que eles estão falando tanto sobre alguém que já saiu de cena? E essa pergunta começou a desestabilizar o enredo. Porque, quando você não se encaixa no papel de vítima ou agressor, quem faz sentido no palco? O vazio passou a ser mais poderoso do que qualquer palavra que você poderia ter dito. O silêncio foi sua melhor atuação. Não foi necessário provar nada. Você deixou o tempo falar por você. E o que aconteceu? A mentira se revelou. A manipulação se desfez. E, enquanto isso, você já estava em outro lugar. Não apenas afastado da cena, mas avançando para um nível onde a verdade e a paz não precisavam de explicações. Você não precisou gritar sua inocência. Você não precisou implorar por justiça. Você apenas deixou a mentira morrer de fome, sem dar a ela o combustível necessário para sobreviver. E quando o drama acabou, você estava de pé, em um novo lugar, com a paz que ninguém pode tirar. Você pode não ter visto, mas enquanto você se curava em silêncio, Deus estava trabalhando nos bastidores. Ele estava organizando tudo o que você não podia controlar. Enquanto você ficava em paz, Ele estava rearranjando as peças, afastando as pessoas que precisavam ser afastadas e atraindo as que precisavam estar com você. O que parecia ser inação para os outros era na verdade uma ação divina. Deus não depende de nossa pressa para fazer o trabalho dele. Ele usa o tempo a seu favor. E enquanto você se resguardava, se protegia, o céu estava fazendo ajustes que você nunca imaginou. O que parecia um tempo de espera foi, na verdade, um tempo de preparação. Preparação para algo muito maior do que você poderia ver naquele momento. As coisas estavam acontecendo longe dos seus olhos, nas áreas que você não podia tocar. As peças estavam se movendo, as alianças estavam sendo feitas, e os que te prejudicaram estavam sendo posicionados no lugar onde suas ações seriam expostas. Você não viu, mas Deus viu, e Ele não perdeu nenhum detalhe. O que você não podia ver, Ele viu, e quando você se retirou para cuidar de si, Ele começou a trabalhar para proteger seu futuro. Não foi um abandono,
Foi um afastamento estratégico. Deus não deixa os seus desamparados. Ele apenas te levou para um lugar onde a verdade se revela no tempo certo. E quando o tempo chegar, você verá tudo o que foi preparado enquanto você estava em paz. Agora, ao olhar para trás, você vai perceber que não há falhas no plano divino. Deus estava em cada movimento, em cada decisão, em cada silêncio seu. E foi através desse silêncio que ele moveu montanhas. O mundo espera barulho quando alguém é atacado. Espera escândalo, vingança, defesa inflamável. Mas você foi na contramão. Você escolheu o silêncio. E esse silêncio, tão desprezado por muitos, se tornou o grito mais alto que você poderia dar. Não foi omissão, foi estratégia. E ela foi mais eficaz do que qualquer palavra que pudesse sair da sua boca. Você não se calou por fraqueza, mas por força. Porque é preciso coragem para não revidar quando tudo dentro de você grita por justiça. É preciso fé para confiar que existe um juiz maior e você confiou. Deixou que a verdade se apresentasse sozinha. E quando ela chegou, ninguém pôde negar. A justiça de Deus não precisa de microfone. A sua não resposta cortou a corrente da confusão. Quando tudo em volta parecia exigir sua reação, você entregou sua causa aos céus. E ali, no invisível, a movimentação começou. Um por um, os envolvidos começaram a se revelar. Um por um, os ruídos se tornaram evidência. Enquanto isso, você permanecia em paz. Eles não esperavam isso. Eles contavam com sua dor para manter o jogo girando. Mas você quebrou o ciclo. Não respondeu. Não cedeu. Não caiu. Sua ausência virou uma resposta que ninguém conseguiu rebater. Porque quando o espírito está em paz, ele fala sem precisar dizer nada. E isso os desconstruiu por dentro. Agora, o silêncio que foi visto como fraqueza é admirado como sabedoria. Porque só quem já sofreu calado sabe o valor de se manter inteiro. E você se manteve, não pelo orgulho, mas pela visão. Você entendeu que reagir era perder tempo. E que o céu estava pronto para responder por você, com uma voz que ninguém conseguiria silenciar. Chega um momento na vida em que a gente entende que a paz não é negociável. Que nenhum pedido de desculpas atrasado, nenhuma explicação confusa e nenhum laço emocional bagunçado vale o preço da tranquilidade da nossa alma. E você chegou lá, você entendeu que não dá mais para ficar dando energia para quem não respeita a sua essência. Cada vez que você se afastava, não era rejeição. Era porque o seu espírito começou a perceber que onde há confusão constante, não há espaço para crescimento. Você escolheu parar de alimentar conexões que sempre te puxavam para baixo. E essa escolha, por mais dolorosa que tenha sido, foi libertadora. Eles queriam acesso fácil ao que você tem de mais precioso, sua energia. Mas você trancou a porta, não por vingança, mas por maturidade. Você percebeu que cada palavra, gasta em uma discussão inútil, custava horas de paz. Cada tentativa de explicar sua verdade a quem já tinha se decidido era uma dívida emocional que só você pagava. E agora, você está aprendendo a guardar sua paz como quem guarda um tesouro. Porque ela é, de fato, um tesouro que te mantém centrado, alinhado e em sintonia com aquilo que realmente importa. Seu tempo já não é mais doado para qualquer um. Sua atenção não é mais moeda barata. Seu coração, agora, tem senha. Você não é frio, volcaico. E quando alguém é curado, ele não tolera mais viver em ambientes doentes. Sua paz tem um preço. E esse preço é a sua vida. Você não está disposto a pagar de novo por pessoas que não souberam valorizar quando te tinham inteiro. E isso por si só já é uma vitória silenciosa. Eles não pararam de falar. Criaram versões, espalharam histórias, buscaram plateia, mas esqueceram de um detalhe essencial. Você não estava mais lá. E sem o personagem principal, a peça perdeu o brilho. Eles insistiram em manter o espetáculo, mas você já tinha se retirado. Não porque perdeu, mas porque cresceu. Você saiu da cena com dignidade, sem escândalo, sem anúncio, apenas foi. E quando a luz se apagou sobre o palco, tudo ficou estranho. As palavras soaram forçadas. As narrativas começaram a se repetir. E o público percebeu. Alguma coisa ali não fazia mais sentido. Sem você, a história perdeu coerência. As perguntas começaram a surgir.
Por que tanto esforço para destruir alguém que nem está mais reagindo? Por que tantas versões sobre quem já não participa da história? E no meio desse questionamento, a verdade começou a emergir, porque quem está em paz não precisa se explicar, mas quem está em crise precisa inventar. Você virou silêncio, e o silêncio virou espelho, um espelho que refletia o desespero de quem esperava por sua queda, mas sua queda não veio. Veio elevado. Enquanto eles falavam, você crescia, enquanto eles se exibiam, você evoluía, e a comparação foi inevitável. Eles continuavam na plateia, você no altar. Não é preciso palco para provar a vitória. O que Deus faz em segredo é mais forte do que qualquer holofote. E o que você vive agora é fruto de uma decisão silenciosa que mudou tudo. Sair do jogo que nunca foi seu. E por ter feito isso, você não apenas venceu, você se preservou. E preservação é proteção divina em ação. Talvez você tenha sentido que tudo estava parado, que enquanto você sofria em silêncio, o mundo seguia e nada acontecia. Mas o céu não trabalha na vitrine, ele trabalha nos bastidores. Enquanto você curava sua alma, limpava suas feridas e tentava entender os porquês, Deus estava orquestrando tudo com precisão divina. Você não via, mas ele via. Cada lágrima sua foi uma semente, cada silêncio, uma oferta. E cada vez que você escolheu a paz ao invés do confronto, o céu registrou. Nada passou despercebido. Deus não deixou nenhuma injustiça escapar. Ele apenas decidiu agir no tempo certo, no jeito dele e da forma mais impactante. Enquanto os outros te acusavam, ele te limpava. Enquanto te diminuíam, ele te fortalecia. Enquanto falavam, ele silenciava corações. E agora, aos poucos, tudo está se encaixando. Não de forma forçada, mas como quem vê as peças de um quebra-cobeca finalmente revelando a imagem por trás do caos. Você não precisou abrir a boca, porque Deus já estava escrevendo o desfecho. E o mais bonito de tudo isso é que você está sendo honrado, sem precisar se justificar. Aqueles que duvidaram, agora observam. Os que riram, agora se calam. Porque o que está acontecendo em sua vida não é coincidência, é intervenção. Essa é a marca dos escolhidos. Eles sofrem em silêncio, mas se levantam em glória. Eles se calam no meio da guerra, mas são exaltados quando a poeira baixa. E você, que pensou estar sendo esquecido, na verdade estava sendo reservado. E quando o céu reserva, o final nunca é comum. É surpreendente. Você percebe agora o quanto o seu silêncio foi sagrado. Cada vez que você se conteve, você se protegeu. Cada vez que escolheu a calma, você saiu do ciclo e entrou no propósito. E agora, tudo o que antes parecia injustiça está se revelando como uma alavanca. A pergunta que fica é: quantas vezes você ainda vai se calar para proteger aquilo que Deus já declarou como vitória? E mais importante, você vai continuar subestimando o poder que existe na sua maturidade espiritual? Se esse conteúdo despertou algo em você, comente aqui embaixo o que mais te marcou. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando batalhas silenciosas. E se quiser ajudar a manter essa mensagem viva, clique na opção "Valeu" logo abaixo do vídeo para contribuir com o canal e fortalecer essa comunidade. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative as notificações, porque a partir daqui tudo muda. E o próximo silêncio pode ser o que vai coroar a sua maior vitória.